Paz do Senhor, povo de Deus, Jesus abençoe a vida de vocês. Como foi o dia de vocês hoje? Tudo na santa paz do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui falando de fé para vocês, porque eu vivo pela fé. Então eu não poderia falar diferente, né, da fé. Eu vivo pela fé. E eu acho que se eu não tivesse essa fé tremenda no meu Deus, eu acho que nada acontecia na minha vida. Então, na minha vida, tudo é através da fé. E eu sempre gosto de passar para vocês, sempre gosto de falar para vocês, para que vocês venham ter mais fé, venham ter uma fé fervorosa, que para vocês crerem no milagre, buscar Deus de todo o coração. Hoje eu meditei, né, na palavra Daniel 3:4. Eu estou falando assim para vocês meditar, ir para a palavra, buscar mais, aprender mais na Bíblia, porque as melhores experiências que a gente tem com Deus é através da palavra, através da busca. Não existe outra experiência com Deus a não ser dessa forma. Daniel, o livro de Daniel, todo ele é de exemplo para nós como servo de Deus. Tem partes que eu fico muito feliz assim quando eu leio Daniel. Hoje mesmo eu meditei no Daniel 3:4, onde fala onde a gente vê a fé, né? Onde a gente vê o operar de Deus na vida daqueles 3 servos de Deus que está dentro do palácio, que está, né, vivendo com aquele rei Nabucodonosor, aonde eles foram obrigados, né, a servir a outros deuses, e ele mesmo em um lugar de perdição, em um lugar que não era deles, que as pessoas não serviam a Deus, e ainda assim eles não se rendeu aos deuses dele, né, daquele rei. Eles não abandonou o Deus dele, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eles preferiram ser levados na fornalha, né, de fogo para ser queimado do que se render aos deuses. E não é diferente, né, como o dia de hoje que a gente vive, que às vezes a gente está trabalhando em um lugar aonde as pessoas não servem a Deus, aonde as pessoas servem a outros deuses, e a gente acha que a gente não pode ficar ali naquele lugar. Se é um trabalho, você tem que ir. Se foi Deus que abriu aquela porta para você naquele lugar, não importa, você tem que ir, porque você está sob a proteção de Deus. Olha só como ele, Mesaque, Abednego, Sadraque, imagine a fé daqueles 3 homens, que eles não se renderam a outros deuses, eles preferiram ser jogados, né, no forno de fogo, mas ainda assim, quando estava lá dentro, eles não sofreu dano nenhum. Meus irmãos, isso é fé, isso é fé, isso é crer no poder de Deus e saber que a gente que serve a Deus de verdade e crê no poder de Deus, a gente pode colocar nossas plantas dos pés em qualquer lugar, porque quando Deus é nas nossas vidas, a gente não é atingido, a gente não é queimado, e essa é a prova de fé deles 3. E Jesus guardou ele lá dentro, não sofreu dano nenhum. Pense, meu irmão, a gente com uma fé dessa, eu costumo falar, uma fé fervorosa, crer no poder de Deus e saber que Deus é conosco, a gente só não pode atentar o nosso Deus, né? Ficar botando o nosso Deus em prova, porque aí é tolice. Mas ter fé, saber que Deus nos colocou em um lugar e a gente tem que ter medo ou se render outros deuses que outras pessoas servem, não. A gente tem que estar naquele lugar, mesmo sabendo que aquelas pessoas não servem o nosso Deus, não faz parte da nossa crença, mas a gente tem que continuar firme com Jesus, firme com a fé. Aonde a gente chegar, a gente não pode se corromper, a gente não pode se contaminar com aquilo que a gente vê, e levar a vida de um servo de Deus, crer, né, no poder de Deus, que aonde a gente estiver, Deus vai estar com a gente.
guardando, protegendo. E a gente faz o nosso trabalho com excelência. Aquilo que Deus determinar nas nossas vidas, para onde Deus nos mandar, a gente vai. Vai porque a gente está sob a proteção de Deus. Então, quando você medita nessa palavra, quando você medita no livro de Daniel, você vê exemplos de fé. E a gente tem que ser assim, tem que chegar e ir para a palavra. É por isso que assim eu sempre falo a vocês, quer buscar conhecimento de Deus, entendimento da palavra, não fique buscando em igreja, não fique buscando através de ninguém. Ainda assim que eu passe para vocês uma palavra de fé, conte para vocês testemunho, conto assim as experiências que eu já tive com Deus. Ainda assim, vocês ouvindo uma palavra da parte de Deus, vocês têm que ir buscar, vocês têm que se aprofundar na palavra, buscar sabedoria em Deus, entendimento da palavra. Por isso que eu falo, vá para a palavra, vá conhecer de Jesus através da palavra, para que não venha a ser enganado. Então a gente, como servo de Deus, a gente pode chegar em qualquer lugar e a gente não vai se corromper. Depende de nós, depende da nossa fé, depende até onde a gente crê no Senhor Jesus. E falar do livro de Daniel é maravilhoso. É assim, a gente lê e aprender a cada vez mais, botar em prática, aumentar mais a nossa fé, pedir a Deus para que Ele aumente mais a nossa fé, para que a gente venha ter essa fé, né? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque imagine, meus irmãos, hoje em dia a gente às vezes se acovarda, né? Com alguma situação, não tem coragem de ir, bate logo o medo, né? E a gente não tem que temer, porque servimos a Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que está no controle das nossas vidas. Então, esse é um livro assim de exemplo de fé. Se a gente se aprofundar mais na palavra, você vai ver, você vai ficar maravilhado com as coisas que está aqui, que a gente lê de Daniel. Daniel mesmo, um homem de oração, um homem que orava sem parar, né? Tudo ele consultava a Deus, tudo ele ia pedir resposta a Deus, tudo ele falava com Deus. Qualquer resposta que ele queria, ele ia para a oração, ele ia falar com Deus e esperava. Até Deus vinha e dava resposta a ele naquilo que ele estava buscando. E a gente tem que ser assim, meus irmãos, todos os dias. Temos que nos espelhar como Daniel, orar ao Senhor, buscar resposta no Senhor. Todos os dias a gente tem que ter oração para que a gente venha ter resposta de Deus, para que Deus venha falar conosco. A gente tem que seguir esses exemplos da Bíblia, ler, meditar na palavra e ver como Daniel é um homem de fé. Daniel, ele poderia muito bem, se ele fosse um servo fraco, que qualquer coisa se abalasse, qualquer coisa se corrompesse, ele poderia se corromper, né, dentro daquele palácio, tudo, vamos dizer, tudo do bom e do melhor, mas ainda assim que tinha tudo do bom e do melhor, ele não se misturava com aquelas coisas, ele não fazia parte daquilo, ele não deixava de ser quem ele era, um servo de Deus, temente a Deus, que orava, que buscava resposta no Senhor, que não se corrompia com as coisas dali de dentro. Quantas coisas imundas tinha ali dentro, que contaminava, e ainda assim ele não abandonou o nosso Deus para obedecer os deuses, para servir ao rei. E ele se corrompeu, ele jamais participava daquelas coisas, daquelas festas, comia daquelas comidas. Ele não. Ele serviu a Deus até o fim. Isso a gente, como servo de Deus, temos que ser exemplo como servo de Deus. Não nos deixar nos corromper com qualquer coisa que a gente vê, com nada que venha nos contaminar, com nada que venha tirar a nossa fé, com nada que venha nos afastar da presença de Jesus. A gente tem que estar firmado, meus irmãos, na palavra, temos que estar firmado no Senhor Jesus, para que naquele dia, meu irmão, a gente venha ser salvo, para que naquele dia a gente venha estar perto de Jesus. É essa fé que a gente tem que ter.
É essa busca que a gente tem que ter com Jesus todos os dias, porque é a nossa salvação. Ainda assim, meu irmão, que alguém queira nos matar, nos ofender, ainda assim que as pessoas queiram nos fazer mal, mas a gente serve a Cristo. Se for para morrer por Cristo, para Cristo, a gente tem que abrir mão. A gente tem que, se for para morrer, a gente tem que morrer, mas morrer servindo a Jesus. Jamais se corromper, jamais sair da presença de Deus porque você viu algo melhor, algo fácil. O melhor é Jesus, o melhor é o caminho do Senhor. Então o que eu digo a vocês, continue na fé em Deus, continue buscando no Senhor, continue lendo a palavra, buscando conhecimento, tire um tempo, da vida de vocês, um momento que vocês esteja assim em casa, que não está trabalhando, vá para a palavra, vá buscar conhecimento na Bíblia, vai que Deus está nos falando aqui, nos ensinando a viver o tempo todo, a nos ensinando a servir a Ele a cada vez melhor, porque tudo que a gente fizer é para benefício nosso, para nossa salvação. E buscar Jesus é maravilhoso, fazer as coisas para Deus é gratificante. A nossa recompensa não vai ser aqui na terra, a nossa recompensa vai ser lá no céu, no reino com Jesus. E a gente, é como eu digo, sempre eu falo, a gente tem que nos olhar e ver o que é que a gente está errando para a gente não errar mais, ver o que a gente está falando de errado para não falar mais. A cada dia a gente tem que se endireitar na presença de Deus. A cada dia a gente tem que conhecer mais, se aprofundar mais nas palavras. Porque, meu irmão, como a palavra de Deus diz, que vai surgir muitos falsos profetas, que vai enganar até os ungidos de Deus. Já pensou? Os ungidos que tem o conhecimento, que conhece a palavra, que se aprofundou na palavra, e se não tiver atento, vai se passar também por aqueles falsos profetas. Cuidado com aquilo que vocês estão escutando. Cuidado com aquilo que você está dando glória. Cuidado com aquilo que vocês vê. Nem tudo que fala o nome de Jesus é de Jesus. Nem sempre aquelas pessoas que estão dizendo que é de Deus, que está fazendo para Deus, é realmente para Deus. Hoje em dia a gente tem que vigiar bastante naquelas coisas que a gente escuta. Busca o discernimento do Senhor, do Espírito Santo, para quando vir algo para você, para que você não venha ter dúvida, para que você não venha se cegar diante das coisas, para que você venha saber se é de Deus ou não. Amém, meus irmãos? Que vocês venham meditar nessa palavra, porque você vai buscar muito sem conhecimento. Não deixa para buscar, não deixe para ler a Bíblia só quando for na igreja. Não dependa de oração só quando você estiver dentro de uma igreja. Não dependa de uma cura só se o pastor te tocar. Não, o pastor é homem, o pastor conhece a palavra de Deus igual a você. Ele tem autoridade igual a você. Ele conhece o poder de Deus igual a você. Tudo depende de você, de conhecer a palavra. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus. A gente só é instrumento nas mãos de Deus. Deus nos deu autoridade e poder, eu, você, qualquer um que serve ao Senhor Jesus de coração e verdade, que conhece a verdade do Senhor, podemos orar, interceder pela vida de alguém, desde quando a gente está revestido do poder de Deus, desde quando a gente jejuma, ora, a gente tem autoridade para expulsar demônio, a gente tem autoridade para orar, interceder pela vida de alguém. Não fique dependendo de ninguém para você receber o seu milagre. Ore, dependa de Deus, seja dependente do Senhor. Seja dependente de Deus, se derrame diante da face do Pai, se declare para Ele, desabafa com Ele, busque o seu milagre nele, no Senhor Jesus. Busque a libertação da sua casa com o Senhor Jesus, orando, intercedendo, perseverando, que Jesus vai dar a tua vitória. Amém? Nesta noite eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Olha, meus irmãos, eu tenho orado pela vida de cada um. Eu tenho orado em prol da vida de vocês. Colocado nas mãos de Deus a situação de cada um. Ainda assim que eu não conheço a situação de vocês.
Não sei o que vocês precisam, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu faço minha oração, eu coloco diante de Deus toda a vida dessas pessoas que têm acompanhado essa oração, essa palavra de fé, porque tudo é para glorificar o nome de Deus, tudo é para glorificar o nome do meu Pai. E tudo que eu falo aqui para vocês é dentro da palavra, é dentro da verdade. E, e eu creio que vocês já foram sim tocados por Deus através dessa palavra de fé. E que Deus continue tocando em vocês, continue confirmando em vocês através da palavra. Que vocês não venham se enganar, não venham se cegar. Que vocês venham, que o Senhor Jesus venha abrir os olhos de vocês a cada dia. Amém? Eu oro pela vida de cada um de vocês nesta noite, agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelo que Deus é na vida de vocês. Eu oro a Deus agora, pedindo a Deus que venha visitar cada um de vocês nesta noite, que venha suprir as necessidades de vocês, que venha realizar o desejo do coração, que o Deus venha entrar com a cura na tua casa, na tua família, aonde você estiver com enfermidade, que Deus venha te tocar nesta noite, que venha te dar cura, aonde você estiver precisando agora de uma palavra, de um milagre, de um tocar de Deus, que Ele venha te visitar nesta noite, que Ele venha falar ao seu coração através desta oração. Eu peço ao meu Deus que visite a sua vida nesta noite, que se você tiver com a mente confusa, que o Senhor Jesus venha limpar toda a confusão da sua mente. Se você tiver com a dor agora, que o Senhor Jesus venha te tocar, repreendendo toda a dor, todo incômodo, tudo aquilo que tem te incomodado, te afligido, que o Senhor Jesus seja agora o teu refrigério, seja a tua calmaria, que o Espírito do Senhor venha te tocar nesta hora, que a presença de Deus esteja aí sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor Jesus venha guardar a vida de cada um. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Fique com Deus, que Jesus continue abençoando a vida de cada um. Amém?